Olá, boa tarde. Meu nome é Yuri. Eu estou aqui nessa tarde para compartilhar uma palavra sobre adoração, formando verdadeiros adoradores, coração de verdadeiros adoradores. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 4, no versículo 23, que diz assim: Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Imagina só comigo. A gente perde alguma coisa e começa a procurar. Aquela coisa é nossa. E aquele desespero por achar um objeto, seja lá o que for, uma nota de R$ 50, perde uma nota de R$ 50 dentro de casa, você vai ver o que vai acontecer. Aconteceu uma vez comigo. O salário todinho, 700 e poucos reais, sumiu. Tinha acabado de chegar em casa, procurei no bolso, procurei no armário, procurei no chão, procurei na roupa suja, tirei todas as roupas de dentro do cesto e nada de achar o dinheiro. Bateu aquele desespero, falei, meu Deus, como que eu vou pagar as contas? Como que eu vou fazer compra? Depois de muito tempo procurando, eu achei. Graças a Deus, né? Fui até para a pizzaria comer uma pizza depois disso, porque né, tinha algo a comemorar. É mais ou menos assim que Deus fica. Deus está procurando corações, Deus está procurando adoradores, e quando Ele encontra um coração que o adora em espírito e em verdade, Ele vem, Ele se alegra. Agora imagina de outra forma, Deus não encontra verdadeiros adoradores. Deus procura adoradores e não encontra. O objetivo dessa mensagem é exatamente esse: trazer à existência uma palavra de formação de adoradores. Não aqueles apenas que louvam ao Senhor, mas aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Eu queria abrir uma outra passagem da Bíblia para fazer frente a essa passagem, para estar de frente, que está lá no Salmo 22, 3. No Salmo 22, 3 ele diz assim, vamos lá, Salmo 22, versículo 3. Contudo, tu és o santo, entronizado entre os louvores de Israel. Aqui nós vemos duas palavras. A primeira, Deus está procurando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E a segunda, tu és o santo, entronizado, aquele que habita entre os louvores de Israel. Aqui nós temos duas palavras bem específicas que têm significados diferentes em sua essência, mas que se identificam entre elas na Bíblia e através da Bíblia e através até mesmo da nossa vida diária, como adoradores do Pai, como aqueles que querem que o Pai habite no meio de nós. A palavra louvores, aqui falada no Salmo 22, 3, ela tem um significado da língua hebraica. Tá aqui, ó. A raiz primitiva, deprimir, prostrar. Desculpa, essa palavra aqui é a palavra adoração. A palavra louvores, ela tem um significado um pouco diferente. O significado da palavra louvores quer dizer um hino de homenagem a alguém, algo que exalta o caráter de alguém, algo que através de um cântico especificamente, né, exalta o caráter daquela pessoa, exalta a bondade daquela pessoa. E essa palavra, Deus habita no meio dos louvores de Israel, essa palavra em hebraico, louvores, passou a ser o título do livro de Salmos. Ou seja, o livro de Salmos quer dizer louvores, hinos de adoração a Deus, hinos que exaltam ao Senhor, que prestam honra, que prestam homenagem ao Senhor. Já a palavra adoração, ela quer dizer
do hebraico, a raiz primitiva dela é deprimir, prostrar, especialmente reflexivo em homenagem à realeza ou de Deus. Curvar-se, agachar, cair, suplicar humildemente, inclinar, prestar reverência, abater, deixar abatido, adorar. Verbo que significa curvar-se, prostrar-se, agachar-se, cair, suplicar humildemente, prestar reverência e adorar. O significado da palavra primário é curvar-se. Pode ser com relação a um rei, a maioria das vezes é citada como adoração a Deus, curvar-se diante de Deus, sendo que essas duas palavras, louvor e adoração, elas se identificam. Salmo 66, 4, vamos abrir lá. Salmo capítulo 66, versículo 4. É uma passagem interessante que fala sobre isso, que diz sobre louvor e sobre adoração, que é diferente, mas que acaba se confundindo no que é diante de Deus, no que a gente faz diante de Deus. Toda a terra te adorará e te cantará louvores e cantará o teu nome. Toda a terra te adorará, no sentido hebraico, toda a terra se curvará diante do Senhor, toda a terra prestará homenagem diante do Senhor. Isso é a tradução da palavra. Toda a terra te cantará louvores, toda a terra exaltará o teu nome, exaltará a tua grandeza, prestará homenagens ao Senhor e cantará o teu nome. Aqui a gente vê que são palavras diferentes e que se identificam entre elas. Mas para que a gente possa dividir e ter uma noção mais exata do que Deus está falando quando Ele diz que habita no meio dos louvores e quando Ele diz que Ele procura adoradores, a gente precisa ir na essência da palavra. A essência da palavra adoração, a primeira vez que a palavra adoração foi escrita na Bíblia, ela está lá em Gênesis, capítulo 22, no versículo 5, que é quando Abraão pega Isaac. Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, pega teu filho, teu único filho, a quem você ama, a Isaac, vai para um monte que eu vou te mostrar e sacrifica ele em amor a mim. Quando Abraão chega no cume do monte, no pé do monte, os servos dele falam assim: pô, e daí? Como é que vai ser? Ó, espera a gente aí, porque a gente vai subir, vai adorar ao Senhor e vai voltar. Abraão está falando pela primeira vez na Bíblia uma palavra que é poderosíssima, uma palavra que atrai Deus, que Deus procura corações que o adoram. Abraão fez um gesto de adoração ali. Abraão ia sacrificar o filho dele. E aí, conhecendo essa palavra, adoração como um gesto, como um ato feito, como uma resposta e não somente como um cântico ou como uma exaltação ou se prostrar apenas diante do Senhor, nós podemos ter a diferença entre louvor e entre adoração. A adoração, ela passa pela experiência. O louvor, ela passa pelo cantar e exaltar o nome do Senhor, dizer o quanto Ele é grande, ter reverência pelo nome dEle. E a adoração, além de ser isso tudo, ela expressa isso através de uma ação. Eu queria abrir a Bíblia agora no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Essa passagem é muito famosa. É a passagem de Naamã, general do rei da Síria. Um homem honrado diante do seu povo, o general de todo um exército, o homem de confiança do seu rei. Só que esse homem era leproso, ele tinha lepra. Ele era imundo em Israel e também no povo dele, porque a lepra é uma doença contagiosa, é terrível. E essa passagem aqui, 2 Reis capítulo 5, versículo 9. Naamã vai até o rei de Israel, sabendo que o rei de Israel
e Israel tem um profeta. E esse profeta, segundo a menina que trabalhava na casa de Naamã, que era escrava de Naamã, esse profeta poderia restaurar a saúde de Naamã. Então Naamã vai até o rei de Israel. O rei de Israel manda o Naamã até o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu vira para Naamã e fala o seguinte, vamos lá, no versículo 9. Veio, pois, Naamã, 2 Reis 5:9, com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Só até aqui por enquanto. Naamã estava achando que ia chegar lá diante do profeta, o profeta ia levantar a mão, invocar o Senhor iria curá-lo, ele ia lá deixar o pagamento dele, ia voltar para sua terra, continuar na mesma posição dele. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi. E isso diferencia muito. Naamã estava acostumado a rituais. Naamã estava acostumado a entrar dentro da casa de Rimon e se curvar diante de Rimon e prestar adoração ao Deus dos sírios. Ele estava acostumado com todo esse protocolo, toda essa forma de adoração. Mas quando o profeta vira para ele e fala assim, olha, para você ser curado, não foi nem o profeta, foi o mensageiro. Você vai ter que se lavar no Rio Jordão e mergulhar nele 7 vezes. Alguma coisa aconteceu ali. Naamã se indignou, falou, cara, tem rios onde eu moro e são melhores do que esse aqui. Mas o ponto exato não é esse. O ponto exato é o seguinte, verdadeiros adoradores não são identificados apenas por um ritual de cânticos. Verdadeiros adoradores não são identificados apenas por cantar, orar, seja 10 horas seguidas, seja 2 horas, seja 1 hora, seja se prostrar. Eles não são identificados por Deus dessa forma. Deus habita no meio dos louvores enquanto nós o adoramos, nós chamamos o teu nome, nós dançamos na sua presença, nós pulamos, gritamos, como a Bíblia diz que deve ser, como Davi ensinou nos Salmos que deve ser. O Senhor está ali, a presença dele se manifesta a nós. Mas verdadeiros adoradores não são formados por rituais, não são formados por cânticos apenas, não são identificados por Deus dessa forma. Embora essa seja uma forma de se achegar a Deus e aprender e ouvir dele, porque a presença dele se manifeste, eles não são identificados por Deus. O coração deles não é identificado como verdadeiros adoradores por isso. Verdadeiros adoradores são forjados na experiência, no fogo do acontecimento, em resposta, dando como resposta em obediência atos, sejam de humilhação, sejam de renúncia. Aqui Naamã teve que mergulhar 7 vezes dentro do Rio Jordão. Ele se indignou e isso mostra pra gente que ele sentiu. Aquela palavra veio de encontro ao orgulho dele, veio de encontro a quem ele era. Verdadeiros adoradores não são aqueles que somente, como ele falou, ia levantar a mão e estava tudo certo. Não. Para que nós sejamos reconhecidos, identificados, achados por Deus como verdadeiros adoradores, Deus precisa tirar de nós
algumas coisas. Deus precisa sacudir-nos por dentro. Deus precisa sacudir o nosso eu, arrancar de nós. E esse arrancar depende da nossa resposta em obediência ao Senhor, a amar ao Senhor. Naamã não amava ao Senhor, mas Naamã queria ser curado. Naamã ouviu os servos dele e foi lá e mergulhou 7 vezes. A formação de verdadeiros adoradores, ela passa pelos louvores, mas ela é fundamentada, identificada na experiência. Quando Naamã saiu de dentro daquela água do Rio Jordão, ele era outro homem, totalmente diferente. E aí a gente pode continuar lendo aqui. No versículo 14 diz: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou como a carne de um menino. O verdadeiro louvor sai da boca de quem? De meninos, de criancinhas. Senhor, muito obrigado. Faz de nós, Senhor, como crianças, Pai. Leva-nos, Senhor, a um lugar, Deus, de resposta, Deus, de deixar o nosso orgulho de lado, Deus, e te adorar, Deus, com atos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do seu servo. Porém, ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim, contudo desse a este teu servo uma carga de terra e de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Isso é tremendo, porque através da experiência, através da resposta à palavra de Deus, com um ato, e não somente com um gesto, ou com um ritual, ou com palavras, ou inclinando, mas com um gesto que sacudiu todo o ser de Naamã, que fez com que ele mudasse tudo o que ele acreditava, que sacudiu a vida dele, ele se tornou um adorador do Deus vivo. Ele viu ao Senhor, por isso ele se tornou um adorador, um verdadeiro adorador. E ele disse: Não há Deus senão em Israel. Israel tem um Deus vivo, e é só a ele que eu quero adorar. O caráter de Naamã saiu de um caráter de um chefe do rei da Síria, de um homem que tinha uma posição diante de outros homens, para um caráter de adorador. E a minha pergunta nessa tarde é uma só: aonde está? Onde nós estamos? O Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Nós estamos apenas no nível de cantar a Ele, de termos rituais e cultos de oração e de adoração a eles? Ou será que a nossa vida reflete na experiência, no dia a dia, uma atitude de renúncia, uma atitude de adoração, uma atitude de colocar o Senhor acima de nós mesmos? Nós somos aqueles que louvam ao Senhor ou somos aqueles que adoram ao Senhor? A minha oração nessa tarde é para que Deus ache em mim um coração de menino, que através da experiência, da minha resposta em obediência ao Senhor, me humilhando, adorando a Ele, mergulhando no Rio Jordão 7 vezes, até que seja purificado, até que seja um coração de menino, mergulhando no Rio Jordão. Que o Senhor ache em mim, que o Senhor ache em nós esse coração. E não corações que estão acostumados com cultos, com cânticos, com formas, sejam elas ficarem sentados, sejam elas rolarem no chão, sejam elas pularem, sejam elas o que for. Deus, Ele procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, e não apenas aqueles que o louvam.
Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie a verdadeiros adoradores. Que nós possamos passar como adoradores pela etapa da experiência, porque sem essa etapa o nosso coração não se tornará diante de Deus. Deus não identificará o nosso coração como verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus. Amém.